Olá, queridos alunos, queridas alunas. Eu resolvi gravar esse vídeo depois que eu recebi uma mensagem com uma dúvida de uma aluna. E como eu sei que realmente os materiais para pesquisa são bastante contraditórios, eu resolvi então gravar este vídeo que fala sobre mais algumas perspectivas legais. Na introdução dos cursos há um link, se você ainda não viu, é recomendável que veja. Há um link no tópico de introdução, se não está no primeiro, está no módulo de introdução, escrito perspectivas legais. Nesta postagem está especificado algumas perspectivas legais que precisam ser seguidas para atuar então como terapeuta ou como coach. Mas há muitas informações assim contraditórias. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2019. Eu gosto sempre de registrar a data porque pode acontecer de haver mudanças na lei posteriormente. Então é sempre preciso se informar sobre a lei para poder trabalhar de uma forma adequada. Então vejam bem, quando uma pessoa me pergunta, pergunta assim, eu posso recomendar os florais depois que eu faço o curso, por exemplo? Então vejam bem, né? Para você utilizar especialmente as terapias holísticas. Se você for utilizar com a sua família, né, com as pessoas da sua casa, se de repente você for utilizar com um amigo, não tem problema, você pode utilizar as terapias sem nenhum problema, certo? Esse é o primeiro ponto. Quando você vai utilizar para uso pessoal, digamos assim, para o seu dia a dia, para ajudar as pessoas que estão mais próximas de você, não tem problema nenhum. É uma terapia natural, são terapias livres, você pode utilizar sem nenhum problema. O segundo ponto, eu já exerço alguma profissão, né? Então eu sou psicólogo, ou eu já trabalho com outras terapias e vou utilizar o meu curso como uma terapia complementar. Não tem nenhum problema, você já atua na profissão, você já tem o seu espaço de atendimento ou você já tem um meio formal de atender e você quer agregar uma terapia, como por exemplo, eu já tive uma médica, né, que ela atua como médica e queria agregar uma terapia natural à sua profissão. Não tem nenhum problema, você pode agregar, certo? Agora, tem o terceiro ponto que eu marquei aqui, montar espaço de atendimento. A pessoa vai montar um espaço, uma clínica de atendimento para então atuar com suas terapias naturais. Esse espaço, ele precisa seguir a normatização, né? Você não pode exercer uma profissão remunerada sem ter um meio formal, um meio legal de contribuição. Isso é colocado lá nos tópicos que estão nas perspectivas legais. Se eu estou cobrando por um serviço, eu preciso encontrar um meio legal de recolher sobre aquele serviço. Porque se eu atuo informalmente, ou seja, eu cobro, mas eu não recolho sobre isso, eu estou trabalhando de uma forma irregular. Então é importante utilizar um meio de formalização para exercer a aplicação das terapias naturais com uma finalidade de gerar renda. É muito importante que isso fique bastante claro, né? Sempre também, quando me perguntam, eu respondo dessa forma. Mas aí a pessoa vai montar um espaço de atendimento, ela vai montar uma clínica ou mesmo, como se chama, espaço de atendimento. É preciso procurar um contador, é preciso ficar a par de quais são as leis de aprovação sanitária, porque a pessoa vai ter que se adequar às normas sanitárias para então ter um alvará de funcionamento, né? Mesmo se a pessoa for atuar em casa, ela precisará então ficar a par das leis municipais que fazem a legislação desse tipo de espaço de atendimento. Há alguns espaços em que é exigido, por exemplo, banheiros em tamanhos determinados, né, acesso a pessoas com deficiência, enfim. Não é possível colocar porque a legislação varia de acordo com a localidade. Mas se a pessoa for montar um espaço de atendimento, ela precisa ter um alvará de funcionamento e precisa se adequar às leis locais. E possivelmente será cadastrada como microempresária.
todas essas orientações são passadas por um contador. Então, a pessoa mais indicada para passar as orientações é um contador, se você for montar um espaço de atendimento. Por que isso acontece? Porque dentro dessa profissão das terapias naturais, existem algumas que elas já são reconhecidas formalmente. Elas não são regulamentadas, portanto elas podem ser exercidas, mas como elas são reconhecidas, já reconhecidas, como é o caso da aromaterapia, cromoterapia, shiatsu, florais, elas são terapias que já estão reconhecidas, é preciso então, na hora de montar um espaço de atendimento, se adequar às leis. Mesmo o profissional de coach, mesmo que a profissão ela ainda não seja reconhecida, ele vai montar um espaço de atendimento, tem que se adequar às leis municipais, tá? Então, procura um contador se a intenção for montar um espaço de atendimento, mesmo que esse espaço seja na sua casa. Se a pessoa atender no espaço de uma outra pessoa, eu acho esse recurso assim muito bom, inclusive é o recurso que eu utilizo. Hoje praticamente eu não realizo mais atendimentos, mas quando há necessidade, eu tenho uma sala num espaço de atendimento. Esse é um espaço multidisciplinar, que a gente chama, né? É uma clínica de uma psicóloga. Essa psicóloga trabalha, então, com várias salas, onde atuam nutricionistas, musicoterapeutas, ela atende especialmente o público especial. E neste local, existe uma sala para terapeutas. Então, quando eu preciso, eu utilizo essa sala e, em cima do valor cobrado, então eu pago uma porcentagem para a clínica. Esse caso é muito interessante, porque a pessoa não precisa se preocupar em montar um espaço de atendimento, ela não precisa se preocupar com a estrutura, né? Principalmente para quem está começando, é um recurso muito bom, porque a pessoa pode atender sem se preocupar com essa estrutura, até poder se estabilizar. Porém, é importante que a pessoa confira se esse espaço é legalizado, porque se você estiver atuando num espaço que não se adequa às leis, que não tem alvará, que não tem liberações legais, também corre o risco de ter aí problemas legais. Então, se você for atender no espaço de atendimento de alguém, é preciso conferir se nesse espaço realmente existe a legalização e a liberação para o funcionamento, para que você não tenha problemas posteriores. E mesmo que atenda esporadicamente, é preciso ter uma forma de recolhimento, né? Então, uma alternativa para quem não tem o seu próprio espaço de atendimento, não precisa se inscrever como microempresário, é ser um trabalhador autônomo, né? Também há um recolhimento mensal, porém, assim, não tem essa questão de ter que se preocupar com a estrutura. Também neste caso é importante procurar um contador para ver a legislação local, porque em algumas cidades não se exige alvará para atuar nesse campo, em algumas cidades sim. Então procure um contador para ver como se tornar um profissional autônomo na área que for atuar e se há necessidade de alvará para aplicação dessas terapias, né? Isso também vale para aquela pessoa que não tem um lugar fixo para trabalhar. A pessoa ela vai na casa de outras pessoas, por exemplo, atende a domicílio. Isso é muito comum nas terapias naturais, porque o material geralmente é fácil de carregar, né? Nem sempre é preciso ter uma maca, existem macas que são dobráveis, mas nem sempre precisa ter, pode ser feito atendimento numa cadeira ou mesmo numa cama. Então, neste caso, a pessoa ela está trabalhando como autônoma, ela não terá um lugar fixo de atendimento. Mesmo assim, é preciso entrar em contato com o contador para ver se não precisa de um alvará de liberação para atuar na área, porque algumas cidades exigem, certo? A informação que eu tenho é que a maioria das cidades não exige neste caso, mas mesmo assim é importante se respaldar e estar dentro da lei e sempre realizando o recolhimento. Isso vale também para quem trabalha com atividades altruístas. Então, por exemplo, a pessoa realiza a aplicação de reiki sem cobrar, sem gerar renda,
num lar de idosos, por exemplo. É preciso se informar se ela não precisa ter um alvará para fazer essa aplicação. Também o que eu conheço, do que eu já pesquisei, são raros os casos em que se pede esse alvará, mas mesmo assim, antes de atuar, é preciso então entrar em contato com o contador de confiança e saber se é preciso ter esse alvará ou não, mesmo que a atividade não seja cobrada em lares, né, ou em pessoas de uma forma gratuita. Eu espero que com esse vídeo eu tenha tirado algumas dúvidas. Se alguma informação que eu passei aqui de repente, né, mudar a legislação, ou a pessoa tiver uma outra informação, peço por gentileza que nos encaminhe por e-mail, porque as informações são realmente muito contraditórias. Mas assim, essas são as informações que eu tenho hoje. E se passarem essas informações, passem qual é a lei que está embasando isso. Eu já recebi, principalmente no começo do portal, algumas informações que não correspondiam à realidade, né? Por exemplo, algumas pessoas perguntam se os cursos são reconhecidos pelo MEC. Os nossos cursos, eles não precisam ser reconhecidos pelo MEC, porque são cursos considerados livres. Cursos livres não precisam de reconhecimento pelo MEC. Algumas instituições fazem cursos a nível superior na área, como é o caso do coach, mas isso não quer dizer que os nossos cursos têm que ser liberados pelo MEC, eles são cursos livres. Então estamos dentro da lei, né? Temos o registro da maioria dos cursos na ABRAT por uma questão de responsabilidade, né? Com o cliente, para que isso facilite o credenciamento, para manter a qualidade dos cursos. Mas esse é o tipo de informação que chega porque alguma pessoa leu em algum lugar ou alguém falou, né? E a pessoa traz para nós e é preciso correr atrás para ver se está correto ou não. Outra informação que chegou também no começo era que era preciso fazer estágio, era obrigatório estágio para poder exercer a profissão. Não é obrigatório estágio, nós temos terapias naturais livres, são terapias não invasivas, então não há necessidade de estágio. A pessoa tem sim que ter o comprometimento de estudar e de aplicar e de se apropriar e sempre se aprofundar para poder desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. Então são exemplos assim, de informações desencontradas, né? Mas eu reforço, se alguém tiver alguma informação diferente da que eu passei, por favor, nos envie por e-mail para que nós possamos sempre estar atualizando então o material disponibilizado nos cursos, mantendo então o nosso aluno sempre bem informado e sempre trabalhando com o respaldo legal, né? Eu quero acrescentar que o credenciamento também não é obrigatório. É outra informação, né, que algumas instituições passam, que o credenciamento é obrigatório para a profissão terapias naturais ou coach, e não. O que acontece é que o profissional credenciado ele tem maior credibilidade, digamos assim, além de ter uma instituição que pode apoiá-lo em caso de algum problema, certo? Então o credenciamento ele não é obrigatório, ele é opcional. Não, eu reforço que é necessário manter um recolhimento sobre aqueles ganhos que você vai ter com a aplicação das terapias para que não hajam problemas futuros e até mesmo para que, né, tenha direito a todos os benefícios em caso de algum afastamento que seja necessário. Muito obrigada e até mais!